da diretoria do Cruzeiro, não é isso? Aí é notícia da Placar. Podem acessar o site lá da Placar, já está quentinho lá, que Tite é o sexto técnico Treinador pro rodada, né? demitido do Brasileiro. Exatamente. Mantendo a média, né? Já é um treinador por rodada, hein? E estão querendo... Tem uma cúpulazinha lá querendo fritar o Dorival, hein, que eu tô sabendo. E com essa história do Tite no mercado aí, hein? Não, então, o Cruzeiro fala no Felipe Luiz, né? O Cruzeiro fala... É interessante, porque tem grana, o elenco não é ruim. Trabalhar em Belo Horizonte, no Cruzeiro, é tentador. Belo Horizonte é uma cidade deliciosa. O Cruzeiro é um time que tem uma camisa muito pesada. Uma boa estrutura. Boa estrutura. É tentador pro Felipe Luiz. Torcida. Mas eu falei aqui, Tem lembra? tudo a favor. Quando o Felipe Luiz caiu do Flamengo, a gente teve a informação do Léo Jardim, eu falei, olha, eu não duvido que tenha uma troca de treinadores aí. Porque hoje em dia quem tá livre no Mas mercado... tá em último lugar. O cara vai Pô, mas, bater no mas peito. pelo menos ele tem material pra Mas ele tem trabalhar. uma Libertadores pela frente. Entendeu? O Sormani perguntou se o Caio Jorge tinha jogado ontem. O Caio Jorge não jogou, ele tá lesionado e é o principal jogador do time. Então, assim, tinham desfalques importantes, né? Eu sei, mas é o que eu falo do Corinthians E, do aliás, Yuri. que Não pena- pode ser um jogador Que que... pena. Não, mas não é só um jogador. Tem o Matheus Pereira, o Cruzeiro Não, tem um Matheus bom Pereira jogou time. ontem. Não, jogou, mas tô falando, não é só um jogador que... O Cruzeiro não depende só do Caio Jorge. O Cruzeiro tem bons jogadores. Tem o Fabrício Bruno, que é um bom zagueiro. Tem bons jogadores. Sim, o elenco do Cruzeiro é bom. Uma pena é o Cássio, que teve uma fratura, uma lesão multiligamentar, um negócio... Como é que chama? Matheus Cássio Cunha, tá né? fora, Goleiro Cássio do tá fora da Cruzeiro. temporada. Matheus Cunha, joga nada, hein? Foi mal nos 3 gols do Vasco ontem. O Cruzeiro precisa contratar um goleiro, hein? Precisa contratar um goleiro. Essa lesão do Cássio... Tem aquele cara lá que jogou aquela final, acho que foi contra o Palmeiras. Céspedes, como é que chama aquele cara? É um argentino? Do time aí. Caramba, é duro. Isso a idade é uma merda, né? Porque ele esquece tudo. Quem que fez jogos importantes aí com o Flamengo e com o Palmeiras recentemente? Lanús? Time argentino. Não é. Racing. O goleiro do Racing é bom. Isso. Vê o nome do goleiro do Racing. Esqueci o Esse nome. cara é bom Ele goleiro. Esse cara, o Cruzeiro poderia ir atrás dele. O goleiro do Lanús também é bom, viu? Não sei se pro Cruzeiro, mas jogou bem aí os Cambeses. jogos que... Isso, esse mesmo. Cambesse. Falei, Céspedes. Esse cara é bom goleiro. Vamos ver o que a Cruzeiro podia ir diretoria... atrás dele. Vamos ver o que a diretoria do Cruzeiro falou sobre o Tite. Olha lá Primeiramente, pedir desculpas à Nação Azul do Flamengo. pela nossa campanha no Campeonato Brasileiro. Não é digno do nosso torcedor a campanha que a gente vem fazendo. E a gente veio comunicar hoje o desligamento da comissão técnica do Tite. A gente agradece o Tite e toda a sua comissão pelos serviços prestados ao Cruzeiro. Foram de entrega e dedicação, mas os nossos resultados e o nosso desempenho nos faz tomar essa decisão da troca a partir de hoje. E a partir de amanhã, o nosso Wesley Carvalho, que é o interino da casa, assume o clube. E a partir de hoje, eu, mais a minha diretoria de futebol, o Bruno Spindel, o Joaquim que está aqui, vamos em busca de um novo profissional para trabalhar no Cruzeiro, para a gente ter a sequência do Campeonato Brasileiro e nos recuperar o mais rápido possível. Agradeço a todos a compreensão e a espera, peço desculpas pela demora, mas esse é o pronunciamento que o Cruzeiro hoje tem para fazer. Muito obrigado e boa noite. Tá ótimo. Vamos colocar os números do Tite no Cruzeiro aí na tela, por favor, Celu. Tá aí, ó. Tite no comando do Cruzeiro, foram 17 jogos, 8 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Olha o aproveitamento. 49% de aproveitamento. Ruim, Olha a quantidade de gols sofridos. Sofreu muito gol. Isso com o Campeonato Mineiro junto, né? Eu 2 acho que gols isso que sofridos. chama mais atenção, né? Porque, querendo ou não, o Campeonato Mineiro Sim. tem um nível mais baixo de exigência, né? Então, nesse momento da temporada, você espera que um time como o Cruzeiro tenha um aproveitamento maior, porque você joga contra times que têm muito menos investimento, times menores, divisões inferiores. E 49% é... Sormani, por que o Tite não deu certo no Cruzeiro? Time que estava montado, pronto, foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro do ano passado, teve o artilheiro do campeonato, se reforçou, estava tudo montado. Por que esse castelo desabou?
Gente, é o seguinte, eu falo até em tom de brincadeira, mas tem um fundo de verdade aí, acho eu. Se não fosse o Corinthians, o Tite estava dirigindo hoje o Bode Gregório. Entendeu? O Corinthians, o Tite conseguiu fazer alguma coisa, alguma coisa não, ter essa projeção no futebol por causa do Corinthians. Ele ganha uma Copa do Brasil com o Grêmio em cima do Corinthians, certo? Ele ganha uma Sul-Americana com o Internacional e os outros trabalhos do Tite são trabalhos bem ruins. No Palmeiras, no Atlético Mineiro. O Flamengo agora. A primeira passagem dele no Corinthians não é boa. O Flamengo agora, o trabalho foi bem ruim. Idem agora no Cruzeiro. Sem contar que eu acho que o Tite ele recusou uma oferta do Corinthians, alegando problemas emocionais, né? Eu não sei se ele resolveu esses problemas até agora, porque ele me parece um cara muito alheio ao jogo, ao trabalho, quando você vê o Tite na beira do campo. Parece um pouco abatido, né? Sim. É. Sim. Essa imagem aí, essa foto, retrata bem o Tite do momento. E tem outra coisa também, o estilo de jogo do Tite é muito diferente do Leonardo Jardim do ano passado. Sim. E aí eu acho que o elenco do Cruzeiro não conseguiu ainda até agora absorver o que o Tite pedia. E é muito diferente. O Tite tem outro tipo de jogo, mais reativo, etc. O Leonardo Jardim já joga mais para frente. Acho que isso também interfere aí. Eu acho esse um ponto importante, porque aqui no Brasil troca-se de técnico muitas vezes, mas as diretorias não têm um planejamento contínuo pensando, olha, eu tenho X peças, essas minhas peças têm uma característica mais ofensiva ou mais defensiva, então eu vou tentar manter esse tipo de trabalho, porque é o que dá certo. No Cruzeiro, o que dava certo é o jogo reativo com o Leonardo Jardim, um jogo de transição rápida, e o Tite não tem essa característica. Então você bota lá um cara só pelo nome, pelo status dele, mas que não necessariamente vai dar certo com o que você tem à disposição no elenco. Eu acho que tem isso que é bem importante. E também acho que o Tite... eu imagino que seja muito pesado para um profissional que tem um status como o Tite alcançou, um cara respeitado, que foi campeão mundial com o Corinthians, que chega à seleção brasileira e fica por anos na seleção brasileira. E aí, de repente, você sai da seleção, né? Depois de de ser eliminado de uma Copa da forma com que foi, né? Os 4 minutos que a gente brinca, mas foi decepcionante o jeito com que a seleção brasileira é eliminada da Copa do Catar. E aí ele volta. Você se lembra, desculpa, o Brasil é eliminado, ele vira as costas, vai pro vestiário, larga todo mundo no campo. E aí, obviamente, ele sofre críticas muito duras, e aí ele volta a ser treinador de clubes, e ele não consegue fazer um bom trabalho. Então, eu acho que psicologicamente também é muito difícil, porque você tá aqui num status de treinador de uma das maiores seleções, de uma maior seleção do mundo, e aí você, de repente, se vê... Poucos foram os treinadores... O senhor Armani pode me ajudar. Poucos foram os treinadores que saíram da seleção e depois foram bem nos clubes, né? O Tele, né? Então, por isso que eu falei poucos. O Tele... Me lembro bem do Tele. Ele se redimiu, né, pro futebol assim, no São o Paulo. Felipe- Mas para ver. Não, mas assim, Mas o acho que é só isso aí. O Felipão, tudo bem, é que ele fica muito marcado pelo 7-1, né? Mas depois ele é campeão com o Palmeiras, o ele faz Felipão um também. trabalho bom no Palmeiras. O Eu não Felipão tô nem também. falando... Mais ou menos, né? tem uma época aí que o Palmeiras é campeão brasileiro que... O Felipão, depois de 2014, não foi mais o Felipão de antes, né? Sim, mas eu acho que ele ainda conseguiu desempenhar bons trabalhos. Com o Atlético, pô, ele levou o Atlético Paranaense para uma final de Libertadores. É verdade. Eu acho que o Felipão ainda teve, assim, bons trabalhos depois da seleção. Mas o Tite, ele ainda não conseguiu, assim, fazer um bom trabalho. Eu imagino que isso seja muito difícil mesmo, psicologicamente, porque o cara tá acostumado a estar num status... E aí ele sai da seleção brasileira e ele vai pro Flamengo, que tem um nível de exigência altíssimo, mas que tem um baita de um elenco, e vai pro Cruzeiro, que também tem um baita elenco, e ele não consegue fazer um bom trabalho. Perrone, o que acontece com o Tite? Não, é o que eu falei, eu acho que ele não consegue mais repetir aquilo que ele fez, por exemplo, no Corinthians. Ele não consegue, ele é um treinador de um time só. Foi para a seleção, teve 2 Copas aí, a bem da verdade ele não foi, para mim, não foi 100% responsável pelas eliminações na Copa do Mundo. Mas eu acho que em 22 ele Volta foi pro muito mal.
Então, tudo bem, mas volta para o Brasil e a partir do momento que ele volta para o Brasil, ele não consegue mais repetir aquilo. Ele não consegue, ele não tem mais aquela fórmula que ele tinha no Corinthians, que tudo dava certo. Então, acho que, não sei se acabou para ele, né? Acho que é muito duro